Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos. Marcos, capítulo 2, 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos passaram e colhiam espigas. Advertiram os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito nos sábados? Mas ele respondeu, nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães à proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Esse é um tema um tanto complicado, falar de sábado, né? Já tive muitos embates sobre esse tema, né? Muitos perguntam qual é o dia que a gente deveria guardar, né? Os cristãos normalmente guardam o domingo, mas o que eu tenho visto muitas vezes é que há uma compreensão muito errônea do que realmente significa o sábado. E Jesus aqui nos dá, não somente nesse texto, mas nos textos seguintes, ele dá algumas lições muito interessantes sobre o sábado. E eu queria compartilhar algumas dessas ideias do que a gente pode aprender como cristãos em relação ao sábado. O texto é interessante porque ele começa novamente dizendo que Jesus estava passeando, estava talvez atravessando, né? O termo aqui, atravessar, é no sentido de que ele estivesse viajando, e durante essa viagem de um lugar ao outro, né? Porque naquela época não tinha ônibus, não tinha avião, era tudo a pé, né? Então as viagens eram, normalmente as viagens por terra eram feitas a pé. Então ele estava caminhando, possivelmente entre uma cidade e outra, passando pelas searas, e no meio do caminho os apóstolos passaram ali do lado, começaram a colher espigas, e as espigas eles debulham com a própria mão e comem, né? E aí alguns fariseus, né, estavam vendo e reclamou, né, por que eles estavam fazendo aquilo. Pegar as espigas era algo normal dentro do judaísmo, até porque lá em Levítico 23, 22, ele estabelece que o agricultor, quando estivesse plantando, né, fazendo uma plantação, na hora que ele fosse colher, ele não poderia colher toda a plantação. Ele tinha que deixar as laterais do campo, né, com espigas ali. Se alguma caísse no chão, ele não poderia voltar para pegar. Se ele deixasse, por esquecimento, deixasse um feixe completo no campo, ele não poderia voltar a pegar. Veja, por exemplo, que diz aí em Levítico 23, 22. Quando cegares a messe da tua terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo. Quer dizer, não pode voltar a fazer uma recolheita, né? Isso que significa rebuscar, buscar novamente, né? Nem colhereis as espigas caídas da cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então ele está dizendo assim, olha, você não pode rebuscar, você tem que deixar para que quem estiver passando, para o pobre, em outro texto ele fala da viúva, eles tenham comida, tenham alimento que eles podem pegar. Havia algumas regras também, quem fizesse isso não poderia pegar um instrumento, por exemplo, cortar, ele só podia pegar com a mão, ele não podia cortar, não podia fazer uma espécie de uma seara dali para levar para casa, ou coisa desse tipo. Ele só podia comer daquilo que ele conseguisse pegar com a mão, né? Essa tradição, né, que a lei estipulava, por exemplo, é o que acontece no livro de Ruth, né? Quando Ruth volta, Noemi volta com Ruth, ela chega justamente na colheita da cevada, né?
E Noemi, como conhecia muito bem as tradições, então a Ruth foi lá pegar um pouco para ela, porque era para a viúva também. Um outro texto fala da viúva. Com isso, a gente pode até estipular mais ou menos qual é a época que esse fato aconteceu, né? Porque a época da colheita ali é entre abril e julho. Abril é a primeira colheita, começa pela cevada. Por isso que Ruth, quando chega, está na colheita da cevada. O início da colheita é a cevada, é o primeiro cereal a ser colhido. E o último a ser colhido é o trigo. Então, eles começam pela cevada, que fica madura mais rápido, e depois, com o tempo, o trigo vai crescendo, vai amadurecendo, e eles terminam com o trigo. Então, possivelmente, seja nessa época do ano que eles estavam ali passando por aquilo. Não sabemos exatamente o lugar, possivelmente nas ribanceiras do Jordão, que era muito comum esse tipo de plantação. Então, Jesus estava ali passando, né? E os judeus, nos 24, os judeus vendo aquilo lá, reclamaram, né? Advertiram os fariseus: vá, por que fazem o que não é lícito no sábado? O que eles estavam reclamando ali é interessante, porque eles estavam reclamando da colheita, né? Porque eles estavam colhendo, pegando trigo, pegando talvez cevada, não sabemos direito. Mas eles chamaram a atenção de Jesus. Falaram: olha, vocês estão fazendo coisa que não pode, né? A intenção deles, de uma certa forma, dentro da visão judaica da época, era boa, porque eles estavam preocupados que Jesus estava, com os seus discípulos, estava violando o sábado, né? Para eles, estavam violando o sábado. Então, eles não queriam ser culpados, né, de ver um judeu colhendo, fazendo algo que não era permitido, né, e eles não falarem nada. Falaram: tem que avisar, né, tem que falar para ele que eles não podiam, né, que eles tinham que parar com aquilo, né? Mas por quê? Porque era sábado, né? O importante é que era sábado. Mas qual é a ideia do sábado, né? Primeiramente, a gente tem dois textos que são importantes em relação ao sábado. Eu quero começar pelo que, na verdade, é o segundo texto, que é Êxodo capítulo 20, versículo 8, né? Que fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Para o judeu, o grande problema aqui é o que você define como trabalho. O que é trabalhar? O que você considera que você está fazendo, que a partir daí você considera como trabalho? Né? Quem já foi para Israel, eu ainda não fui, mas muitos que eu conheço que já foram, contam a mesma história. Está no elevador, o elevador lhe para em todos os andares. Por quê? Porque não pode apertar o botão do elevador para parar no andar. Estou certo ou estou errado? Isso aí todo mundo que eu conheço que foi para Israel fala a mesma história. E fala mais: se você ele entrar e precisar apertar, se você estiver dentro, ele pede para você apertar. Só que o que eles não sabem, olha, aqui que é a questão de tradição. Eles conhecem a lei pela metade. Porque veja que ele continua. Então, a primeira coisa, assim, o que é o trabalho? O que eu posso fazer, o que não posso fazer no sábado, né? Aí ele continua: mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu... Agora, isso aqui é importante. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Veja que ele especifica filho e filha. Filho e filha. Aqui não tem o terceiro gênero, né? Não tem o neutro. Mas é filho e filha, né? Não tem o neutro. Mas se tivesse filho, filha e filha, né? Nem servo, nem tua serva. Nem teu animal. Nem teu animal. Nem o forasteiro. Aqui que está o problema para eles, que eles esquecem. Se ele pede para você apertar, você é forasteiro. E o texto diz que nem o forasteiro. Então, se ele pedir para você, um dia se for por Israel, e ele pedir para você apertar o botão, você fala assim: eu não posso apertar, porque senão estou violando
a mitzvah do Shabat. Né? O Shabat diz lá que nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou. Por isso o quê? Porque ele descansou. Por isso, porque Deus descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Mas o que isso tem a ver conosco? Porque a palavra descanso em hebraico é Shabat. Se você pegar o texto em hebraico e olhar lá onde está escrito descanso, você vai encontrar a palavra Shabat. Então, o que é o sábado? O sábado é descanso. É descansar. Né? Então, quando Deus estabelece o sábado, na verdade, Ele está estabelecendo o descanso. E esse é o fundamento do Shabat. Um outro texto importante, que também fala disso, é o Êxodo 23, 12. Esse aqui é mais complicado, irmãos. 23, 12. Que ele fala assim, quando ele estabelece as festas, né? 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás. A palavra aqui é Shabat, novamente. Para descansar, para que descanse, novamente a palavra Shabat. E ele fala, o boi, o jumento, para que tome alento. O filho da tua serva e o forasteiro. Esse é o conceito de descanso. Tomar alento. Deus não se preocupa apenas e tão somente com nossa alma e com o nosso espírito, mas Deus também se preocupa com o nosso corpo. Tomar alento é descansar, mas também o nosso corpo. É como assim, vamos dizer, você está fazendo uma grande caminhada, você chega um momento, às vezes você perde o fôlego. O que você faz? Toma alento. Você para, você respira, toma uma aguinha. Aí você se restaura. E nessa restauração você pode continuar a caminhar. E parece que às vezes quando você dá essa paradinha de 5, 6 minutos, 10 minutinhos, parece que quando você volta, você parece que volta não só reanimado, mas você parece que volta com uma nova energia, você consegue andar mais ainda. É essa a ideia do descanso. E lógico, quando Deus dá o descanso físico, Ele também está falando do descanso da alma, também está falando do descanso do espírito. Porque o estresse nosso, eu lembro que trabalhava numa empresa multinacional, às vezes a semana era muito apertada, muito problema. Eu era o engenheiro responsável para colocar peças na produção. Eu desenvolvia as peças com o fornecedor. Então, quando faltava peça na produção, lá vai Filipão correr atrás do fornecedor. Às vezes era um estresse só a viagem para São Paulo correndo. Chegava na sexta-feira, eu estava acabado. No sábado, irmãos, tinha dias, minha esposa está aqui, tinha dias que eu acordava com uma dor de cabeça, uma violenta. Por quê? Por causa do estresse. E às vezes não é nem físico, é emocional. Quantas vezes eu não participei de reuniões, eu ficava sentado lá 2, 3 horas, mas saía cansado. Deus sabia disso, Deus sabia que você precisava de descanso. Então Deus deu descanso para eles. Agora, o que estava na mente dessas pessoas? Você está colhendo alimento. No quê? No sábado, você não pode. Então o que pode? Agora, veja só que interessante. Eles estavam seguindo Jesus, certo? Só que pela lei deles, nem eles poderiam andar mais que uma distância de 2.000 côvados, que dá mais ou menos 1 quilômetro. Quer dizer, eles estavam tão preocupados com Jesus que eles não estavam vendo que eles próprios estavam violando o sábado. Porque Jesus estava no campo. E esses fariseus, esses judeus que estavam ali, estavam acompanhando Jesus.
Eles não estavam vendo que Jesus estava andando e eles também não estavam? Eles estavam perto da casa dele? Quer dizer, a cegueira deles era tamanha que nem eles conseguiam ver que eles próprios já estavam quebrando o sábado e estavam reclamando do outro. É uma incoerência, né, irmãos? Versículo 25 e 26. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando viu uma necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, nos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu aos que estavam com ele? Eu gosto das respostas de Jesus, que Jesus tem umas, assim, vamos dizer assim, uns desafios, né, que ele coloca. Vocês estão discutindo a lei? Tá bom, mas você nunca leu? Você conhece a Bíblia? Você não disse que conhece a Bíblia? Então você nunca leu o que aconteceu lá? O que ele tá comentando? Né? Jesus está se defendendo, usando as próprias escrituras que eles diziam que conheciam. E há 3 situações que Jesus coloca em relação a isso. 3 situações, 3 passagens, 3 maneiras com que ele questiona aquelas pessoas, colocando essas pessoas em um desafio. Primeiro, ele usa a necessidade de Davi, que é esse texto. O que aconteceu? Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul já tinha determinado que ele ia matar Davi. Davi foi para casa, ele estava casado com a filha de Saul, né, Mical. Ele foi para casa dormir. Mical ficou sabendo, contou para Saul. Só que Saul tinha colocado guardas em torno da casa dele. E ele só tinha um jeito de fugir, pulando a janela. Então ele pula a janela, sai sem nada, chama os seus amigos e sai em fuga. E nisso ele vai para a cidade de Nobe, onde estava o tabernáculo naquele tempo. E ele foi consultar a Deus para saber o que ele deveria fazer. Só que ele tinha saído sem nada, sem nenhuma provisão. Chegou lá, o que aconteceu? Estava com fome. E conversou não com Abiatar, porque ele conversou com Eimeleque, se não me engano, o filho dele, ou o pai dele, se não me engano. Mas era no tempo de Abiatar. E ele pede, falou assim, você não tem nada aí para eu comer? Nós estamos com fome. Por isso que Jesus fala assim, vocês não leram quando Davi estava em necessidade e com fome? Necessidade e fome. Aí o que você faz? O sacerdote falou assim, olha, eu não tenho nada, só o pão da propiciação. Mas esse pão não podia ser comido por outras pessoas, a não ser pelo sacerdote, mas ele tinha que ser comido dentro do lugar santo. Veja comigo, Levítico 24, 9. Levítico 24, 9. Ele está falando do pão da propiciação. Ele falou assim, serão de Arão e seus filhos, os quais comerão no lugar santo, dentro do tabernáculo, ou depois do templo. Né? Porque são santíssimas para eles, das ofertas queimadas do Senhor, como estatuto perpétuo. Então, os únicos que podiam comer eram os sacerdotes. Por quê? Porque eles só tinham que comer no lugar santo, e só no lugar santo só o sacerdote entrava. E era santíssimo. Então havia uma troca de pão periodicamente. Quando trocava o pão, o antigo eles comiam e deixavam o novo. Aí o Abiatar, o outro, falou assim, olha, só tem esse pão. Aí ele falou assim, me dá, porque é o único que tem. E ele comeu. O que Jesus está mostrando aqui com esse exemplo? Jesus está mostrando que a necessidade humana supera o mero ritual e cerimônia. As leis cerimoniais, as leis rituais não podem sobrepujar a uma necessidade humana.
Quando entrar em conflito entre uma e outra, a preferência qual é? A necessidade humana. Lembra, irmãos, quando eles discutiram as leis, Jesus perguntou, perguntaram para Jesus, qual é a maior lei? Jesus citou duas. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele falou, todas as outras leis dependem dessas duas. Se uma lei que estiver debaixo dela está interferindo na de cima, quem tem que ser obedecido qual é? A de cima. Então, amar ao próximo é maior, é mais importante do que qualquer outra lei que vem embaixo dela. Está passando necessidade? Então, vamos suprir essa necessidade. Mesmo que esteja violando uma lei ritual cerimonial. Ele só não pode quebrar uma lei moral. Né? Isso não. Mas isso é que a gente chama em filosofia de conflito ético. Né? Conflito ético. E dentro de conflito ético, qual é o mais importante? É a sobrevivência da pessoa, é a vida da pessoa. Então, Jesus está mostrando aqui que a necessidade humana, ela supera todo e qualquer ritual, todo e qualquer cerimonial. Porque essas cerimônias, como nós falamos sempre aqui, são memoriais, são lembranças. A gente não pode idolatrar essas cerimônias. A pessoa é mais importante. Um segundo exemplo que Jesus dá é em Mateus capítulo 12, versículos 5 e 7. Essa passagem de Mateus 12 é paralelo de Marcos. Okay? Só que Mateus dá algumas informações que Marcos não dá, por conta do objetivo de Mateus e o objetivo de Marcos. Marcos está falando para Romanos. Romanos não estava muito interessado no negócio de sábados, né? Mas Mateus estava porque ele escrevia para judeus. Então, lá em Mateus, ele dá alguns detalhes que Marcos não dá. Mateus capítulo 12, versículos 5 e 7. Ele fala, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam os sábados e ficam sem culpa? Uma vez, um tempo atrás, eu estava na casa de um amigo, tinha um casal, eram sabatistas, e eles começaram a me interrogar sobre isso. Aí eu falei assim, olha, o pastor é o que mais, na tua igreja, né, quem mais viola o sábado. Porque qual é o trabalho, qual é o dia principal de trabalho do pastor? É um dia de culto, no seu caso é sábado, para mim é domingo. E a gente quebra duas vezes, né, de manhã e à noite. Né? É o que ele fala aqui, viola o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado os inocentes. E é interessante que no templo, né, os sacerdotes eles tinham que oferecer o que eles chamam de oferta contínua. A oferta contínua era uma oferta na parte da manhã e uma parte da tarde, às 9 da manhã, às 9 da tarde, às 3 da tarde. Não foi à toa que Jesus morreu às 9, foi crucificado às 9 e morreu às 3 da tarde, às 15 horas. Não foi à toa. Mas no sábado, veja lá, no Números 28, 9, que ele fala dessa lei. Números 28, 9. No dia do sábado, ofereceis 2 cordeiros de um ano sem defeito, 2 décimas de efá de farinha, amassada com azeite, ofertas manjares de sua libação. Ou seja, no sábado, ele não oferecia oferecia 2, ele trabalhava em dobro. E Jesus está falando assim, o sacerdote vai lá, ele não tem que trabalhar? Tem. Não tem que fazer o sacrifício? Tem. Quebrou o sábado. E 2 vezes, porque ele tem que fazer 2 sacrifícios de manhã e 2 sacrifícios da tarde. E durante toda a semana é um dia só. É um só. E aí, como é que fica? Então Jesus usa a própria lei para mostrar para eles a incoerência da postura e atitude deles em relação à lei, ao sábado. Isso chama-se religiosidade. É o que nós lemos em Isaías 58, é a religiosidade. Né? E existe uma terceira situação que é mais interessante ainda. Não está relacionado diretamente a essa situação, mas uma outra situação que Jesus também discute a questão do sábado. Isso está em João capítulo 7, versículo 22 e 24. Aqui
Aqui Jesus põe a cereja no bolo. Ele diz lá, João capítulo 7, 22 a 24. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que não vem dele, mas os patriarcas, na verdade com Abraão. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de ter curado num sábado todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. O que Jesus está falando assim, olha, tem uma lei que está lá em Levítico capítulo 12, versículo 3. Né, hoje de manhã até o pastor leu sobre isso aqui, né, Levítico 12, 3, que ele fala que no 8º dia o homem tinha que ser circuncidado. E onde é que circuncidava isso? Normalmente era no templo. Se tivesse em Jerusalém ou perto, era no templo. Jesus, nessa época aí, José e Maria, né, do caso de Jesus, estavam morando em Belém, então era perto, dava para ir. Quando era longe, eles vão nas sinagogas, tem os circuncisores e fazem isso lá. Mas tinha que ser no 8º dia. E Jesus está falando assim, olha, se um homem tem que ser circuncidado no 8º dia, e se o 8º dia cair no sábado, e aí? Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui é um grande paradoxo. Para que a lei fosse cumprida, a lei tinha que ser quebrada. Ou você circuncida, ou você guarda o sábado. Se você circuncidar, você viola o sábado. Se você não circuncidar por causa do sábado, você está violando a outra lei que é da circuncisão. E aí, o que você faz? Isso aí chama-se paradoxo. Por isso que Jesus fala assim, para que o homem seja circuncidado em dia de sábado, que a lei de Moisés exige, você está quebrando. Então, qual é a postura correta? Né? Qual é a essência da coisa? Então, os fariseus eram reputadas autoridades, né, das escrituras, conheciam tudo, né? Eles acabaram descobrindo que eles não sabiam nada, eles foram pegos na armadilha de Jesus. Né? Então, eles perderam toda a visão e o propósito de Deus ao criar o sábado. Versículo 27 e 28. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus está fazendo aqui é realinhando a questão do sábado, realinhando o conceito de sábado. E eu vejo aqui 5 propósitos, 5 princípios que Jesus dá acerca do sábado, né, que ele pontua, mas que a Bíblia nos traz em relação ao sábado. Né? Lembrando que a palavra Shabbat, em hebraico, significa descanso. Em nenhum momento Jesus está enfatizando o dia específico do sábado, porque não é isso que é relevante do que está dizendo. O que é relevante são os princípios que estão por trás dele. E o princípio principal é o descanso. Então, 5 princípios que Jesus coloca aqui. Primeiro princípio, a necessidade humana está acima das leis rituais. Veja só que interessante. Lá no versículo 24, os fariseus viram para Jesus e disseram, não é lícito fazer o que você está fazendo. Certo? Agora veja o que acontece no capítulo 3, que ele vai discutir também o mesmo problema. No capítulo 3, versículo 1 a 4. Eu gostei disso porque, como está em sequência, facilita para o entendimento disso aqui. Capítulo 3, versículo de 1 a 4. De novo, agora Jesus está numa outra situação. Entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Ressequida é atrofiada, tinha uma mão atrofiada. E lá em Lucas 6,6, Lucas diz que é a mão direita ainda. Então, a mão direita ressequida, estava atrofiada. Né? A palavra é ressequida mesmo, seco. A palavra é xeros. Xeros deu em português xerox, né?
que é seco. E estavam observando Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha só, irmãos. Ele estava na sinagoga ensinando, tinha um homem de mão ressequida, estava cheio de fariseus lá. Qual era o único propósito que eles foram fazer lá? Adorar a Deus? Não. Eles só queriam ver se pegava Jesus curando. No sábado. Né? Esse que era, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem para o meio. Então ele perguntou, olha só, lá falaram para Jesus, não é lícito, né? Agora Jesus pergunta, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirá-la? Agora a coisa se inverteu. Primeiro eles falaram que não era lícito. Jesus falou assim, tá bom, não é lícito. Então me diz o seguinte, o que é lícito fazer no sábado? Só que Jesus não usa uma pergunta muito genérica, meramente proposital. Senão ele fosse, você não pode lavrar a terra. Tudo bem. Mas a situação não era essa. A situação é o princípio que está por trás. Aí Jesus pergunta, você pode fazer o bem ou o mal no sábado? Você pode salvar uma vida ou tirá-la? O que pode? O que está por trás desse conceito? Aí veja só que Jesus inverte completamente a situação. E a situação fica tão constrangedora que a reação das pessoas foram ficar em silêncio. Eles não tinham resposta. Isso aqui no jargão popular, a gente diz assim, eu gosto muito de ver a cena, eles ficaram, não sei se vocês conhecem essa expressão, ficaram com cara de paisagem. Conhece essa expressão? Ficaram com cara de paisagem. Como a pessoa, olha que bonito, começa a desviar, e o outro começa a perguntar, você viu o jogo lá de Corazinho contra Betsaida, que resultado que deu? Começaram, Veja, irmãos, eles não tinham nem o conceito do que realmente é sábado, do que se pode não fazer num sábado. Eles só estavam lá para pegar Jesus no flagra. E ali tinha um homem com uma necessidade. Uma mão ressequida, em mão direita. Sabe o que significa, irmãos? 90% da população humana é destro, 10% é canhoto. Lá em casa é 25%, né, porque eu tenho um filho canhoto. Né? Mas, para a pessoa que é destro, a mão ressequida, ela não atua, ela não faz, ela não pode trabalhar. Como é que o cara faz? O cara tem que virar canhoto, fazer as coisas com a esquerda. Olha a dificuldade desse homem. Jesus viu a necessidade dele. Quem não viu foram os outros, porque estavam aqui apenas interessados em saber o que Jesus ia fazer, se curaria no sábado ou não. Mas Jesus fica observando eles. Versículo 5. Olhando ao redor, quer dizer, Jesus fez aquele olhar, né? Como é que eu posso falar assim? Aquele olhar. Oi? Olhar 43. Passou a olhar 43 para todo mundo. Assim. Ficou olhando. A palavra é isso mesmo. Ele olhou com radar. Ver se alguém ia fazer. Todo mundo lá, não é comigo. E aí ele continua, indignado e conduído. Sabe o que é a palavra indignado aqui, meu? Irado. É a mesma palavra que tem lá no Apocalipse, o dia da ira do Senhor. É a mesma palavra, ira. Jesus ficou irado com os caras. E ficou conduído com a situação deles. Por quê? Veja, conduído com a dureza do seu coração. Aí diz para o homem, estende a mão. Estendeu. O que aconteceu? A mão voltou ao normal.
Você pode imaginar aqueles caras lá com aquela cara de paisagem? Mas o que Jesus estava mostrando ali? Aquele homem tinha o coração, a mão ressequida. Mas aqueles judeus tinham o coração ressequido. Que é muito pior. Porque a mão ressequida, Jesus falou assim, estende. Acabou. E o coração, como é que você faz? Eles estavam mais preocupados em não violar o sábado. Eles estavam mais preocupados com as leis. Não estavam nem um pouco preocupados com aquela pessoa. Quer ver uma outra situação que é realmente ficar abismado? Lucas 13, 14. Porque isso aqui era uma cultura da época, irmãos. Isso é uma cultura. Veja o que acontece em Lucas 13, 14. Olha só, o chefe da sinagoga, agora já não é qualquer pessoa, não. É o chefão. Top. Da sinagoga. Indignado de ver Jesus que curava no sábado. Olha, ele ficou indignado com Jesus. Porque ele estava olhando a necessidade das pessoas. Ele estava curando no sábado. Ele disse à multidão, 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados e não no sábado. Tá bom, eu queria saber se o pai dele tivesse um AVC, como teve, né? Infelizmente, a nossa amiga, se ele não ia chamar o SAMU num sábado. Ou seja, ele estava achando que as necessidades humanas respeitam leis, respeitam o sábado. Se você tiver fome hoje, adianta receber, não, vem amanhã. Se você está doente hoje, adianta falar assim, vem amanhã. E quem ficou indignado foi o chefe da sinagoga. Ele que deveria ser exemplo. Aí Jesus respondeu assim, disse-lhe, porém, Jesus, hipócritas. Uau! Veja, olha onde Jesus vai, irmãos. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi e seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, que Jesus está perguntando para ele, quem é mais importante, o animal ou um ser humano? Você se preocupa tanto com a necessidade do teu animal, mas você não se preocupa com a necessidade de um ser humano muito semelhante a você? O que é mais importante para você? E o pior é que hoje, na nossa sociedade, parece que os animais têm mais valor do que as pessoas, né? Então, a primeira coisa que Jesus nos traz em relação ao sábado, em termos de princípio, é que a necessidade humana está acima das leis rituais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O segundo princípio que Jesus traz aqui é que o sábado foi estabelecido para ser bênção para o homem, para beneficiar o homem. Veja que Jesus, lá no versículo 27, ele falou que o sábado foi criado por causa do homem. Ou seja, a motivação da instituição sábado foi o homem. E o que estava acontecendo era uma inversão de valores. Parecia que para eles, o homem é que foi criado para o sábado. Não foi. Primeiro veio o homem, depois o sábado, e não o contrário. Ou seja, o que Jesus está fazendo, né, estabelecendo que realmente que o sábado foi estabelecido por causa da necessidade do homem de descansar. E ele remete lá a Gênesis capítulo 2, ou seja, ele remete à ordem da criação e não à lei. Quando Jesus cita a questão do sábado para eles, ele não está citando, ele não vai citar Moisés. Ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, que ele fala assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os exércitos. Havendo Deus terminado no sétimo dia, Deus terminou no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou. Quem descansou primeiro?
Deus. E a palavra aqui é Shabat. Tem um pensamento que eu acho muito bonito. Eu gosto muito do pensamento judaico. Ele tem uns pensamentos muito interessantes. Eles sabem por que eles gostam do sábado? Porque eles dizem que no sábado o homem se iguala a Deus, porque os dois descansam. Porque quem descansou primeiro, quem respeitou, vamos dizer assim, cumpriu primeiro Shabat, foi Deus. Deus descansou. Deus deu o Shabat. Então Deus descansou quando ele terminou. Quando ele terminou, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele, novamente, descansou, Shabat, de toda a obra que como Criador fizera. Agora eu pergunto, quem é Jesus? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito, se fez por intermédio do verbo. Quem criou, quem estabeleceu o Shabat? Foi o próprio Jesus. Por isso que ele fala que o Filho do Homem tem autoridade. Ele, como representante da humanidade, ele tem autoridade para decidir como o sábado pode ser usado ou não. Aqui ele tem um duplo sentido, esse Filho do Homem. O primeiro sentido, mais simples, o mais direto, é um título messiânico, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, que ele chama, um dos títulos messiânicos é o Filho do Homem, porque ele fala que o Messias também seria um humano. É nesse sentido, Filho do Homem significa humano, mas não é só nesse. Nós já vamos ver no terceiro princípio. O terceiro princípio é que o Shabat, ou sábado, estabelece uma relação de fidelidade entre Deus e o homem. Isso é muito claro, muito bem definido na aliança mosaica. Veja o capítulo 31 de Êxodo. Êxodo 31, 13. Êxodo 31, 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados. E aqui, irmãos, a gente tem que estender um pouquinho o conceito. Aqui, esse sábado, você veja que está no plural. Esse sábado que ele está dizendo aqui não é apenas o sétimo dia definido por Deus ali para os judeus. É todo dia de descanso, incluindo as festas. E esse capítulo é o capítulo das festas. E várias festas ele fala, nenhuma obra fareis, é descanso, Shabat. Então não é só o sétimo dia. É o dia de celebração. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui ele está dizendo que ele estabelece uma relação de fidelidade. Né? Então guardareis o sábado, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Toda aliança, ela tem um sinal. Quem é casado usa, no Brasil, né? No Brasil, usa um anel, isso aqui não é aliança, isso aqui é um anel, que simboliza uma aliança de casamento entre um homem e uma mulher. Eu tenho porque eu sou casado com a minha esposa Luz, 38 anos. Né? Então eu uso esse anel há 38 anos. Tá certo? O que acontece se eu resolver aqui tirar o anel? A primeira pessoa que vai me questionar é minha esposa. Por que você tirou? Né? Eu já tive situações em fábrica, indústria, em alguns lugares você não pode entrar com essas coisas. Né? Você vai mexer em máquinas, em tornos e coisa e tal, você não pode ter, então a gente tem que tirar. Né? Mas no dia a dia, não. Está aqui, para que as pessoas olhem e vejam, esse cara é casado, ele tem uma aliança com a sua esposa. O sábado é isso. O descansar no sábado, guardar o sábado é isso, para eles. E quem mais reclama, né, quem mais fala sobre isso, sobre a violação do sábado, é Ezequiel. Veja, por exemplo, Ezequiel 22, 8. Ezequiel 22, 8.
Essa é só uma das passagens. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. 10 vezes Ezequiel usa esse termo, profanaste os sábados, os meus sábados. O que ele quer dizer isso aqui, profanar o sábado? Profanou a aliança. Lembra que Ezequiel está no cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico foi dado por Deus, eles foram levados cativos porque eles quebraram a aliança. E como é que sabe que quebraram a aliança? Porque eles não guardavam o sábado. Porque a relação deles com Deus não havia uma relação de fidelidade entre eles. Guardar o sábado é manter essa fidelidade, símbolo de fidelidade com Deus. Descansar é símbolo de fidelidade. E só uma curiosidade aqui, porque eu falei lá do Filho do Homem. Ezequiel, quando Deus fala com Ezequiel, ele é um sacerdote também, da tribo sacerdotal. Ele está no cativeiro, lá na Babilônia. Deus, quando fala com ele, ele chama Ezequiel de filho do homem. 93 vezes. 93 vezes, lá em Ezequiel está lá, o filho do homem, filho do homem, filho do homem. Então, quando Jesus fala do filho do homem, né, que o filho do homem tem autoridade para falar do sábado, essa primeira autoridade dele, Jesus como Messias, como Criador. Mas ele também passou essa autoridade a nós, seres humanos, porque ele é o representante da humanidade. E o sábado foi dado para a humanidade, não ao contrário. O que se espera, na verdade, é que usemos isso com sabedoria, da forma correta. Quarto, o sábado também é um exercício de fé na provisão divina. Confiar em sua soberania. Quando você para descansar nesse dia, você está dizendo assim, Senhor, eu confio que o Senhor vai me suprir as minhas necessidades. Enquanto eu descanso, por ordem do Senhor cuida de mim. Né? Aquela música, Deus cuida de mim. Né? Um exemplo interessante é a lei do maná. Êxodo, capítulo 16. É que eu não vou ler todo o capítulo, porque seria interessante, mas por conta de tempo, eu vou querer só ler alguns versículos. Versículo 29 e 30. Capítulo 16, 29 e 30. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dará pão para 2 dias. Deus está falando assim, olha, eu vou dar para vocês um maná para 2 dias. Depois eu explico o que acontece. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. A história é a seguinte, irmãos. Deus, quando deu o maná, falou assim, olha, Moisés, instrui o teu povo assim, eles vão pegar uma medida para cada pessoa da família. Acho que era um gomer, alguma coisa assim, uma medida lá deles. E eles podem fazer como você quiser, mas só vale por um dia. Amanhã eu vou lá de novo. Então não precisa guardar. Eu vou te sustentar. Eu vou te dar hoje e amanhã também. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas duvidaram. O que eles fizeram? Não foram lá, ficaram com medo, pegaram o dobro. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Isso está lá no versículo 19 a 20. Depois os irmãos podem procurar. Deu bicho. Começou a cheirar mal. Estragou de um dia para o outro. E Deus ficou revoltado. Falou, vocês não estão confiando em mim? Veja o versículo 23 e 24, mesmo capítulo. Respondeu-lhe ele, isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiser cozer na água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardado para a manhã seguinte. E guardando-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, não cheirou mal, nem deu bichos. Meus irmãos, todo final de semana era um milagre na história daquele povo. Porque se ele pegasse na segunda-feira, ou domingo, segunda, terça, quarta e quinta, para o dia seguinte estragava.
Chegava na sexta, não estragava. Todo sábado eles tinham um milagre na vida deles. 40 anos. Ou seja, Deus estava dizendo para eles, eu vou suprir as suas necessidades. Descansem em mim. Vocês não precisam se preocupar. A bênção é dia a dia. E quando vocês não estiverem fazendo nada, porque eu estou mandando vocês descansarem, eu vou suprir esse dia também. Irmãos, tem mais coisas. Tem o sábado da terra. Deus falou assim, cada 7 anos a terra tem que descansar. E Deus falou assim, e no 6º ano eu vou dar uma colheita tal para vocês, que vocês vão comer no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano. Que quando vocês voltarem a usar a terra. E sabe por que eles ficaram 70 anos, 40 anos de cativeiro? Porque eles não cumpriram essa regra. Foi 1 ano para cada 7 anos que eles deixaram de cumprir. O tempo que eles ficaram no cativeiro foi determinado pelos sábados que a terra não descansou. Porque Deus falou assim, eu vou provisionar vocês. Descansem em mim. E 5º e último. Sábado é tempo de adoração. Sábado é tempo de comunhão com Deus. Levítico capítulo 23, versículo 3. 23, 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Sabe o que significa santa convocação, irmãos? Chamado para estar na presença de Deus. Sempre que vai aparecer na Bíblia, santa convocação, não é uma convocação qualquer. É uma convocação para estar na presença de Deus. E ele fala, é solene. O dia de sábado é o dia de santa convocação, é dia de estarmos na presença de Deus. Deus deu sábado para dizer assim, olha, você não tem desculpa para me adorar, você não tem desculpa para deixar de vir na minha presença, vocês não têm desculpa para estarem reunidos junto como o meu povo para me adorar. Porque eu estou separando um dia para você. Os outros você pode se vir do jeito que você quiser. Mas nesse dia, eu quero estar junto com você. E nesse dia eu quero que você esteja junto comigo. Porque é uma convocação, você aceita ou não. Mas sábado é dia de bênção. Sábado é dia de Deus nos prover. Sábado é dia de Deus derramar as suas bênçãos. Mas para isso a gente tem que descansar. Tem que ter o Shabat nas nossas vidas. Temos que entender qual é o princípio. Que Jesus está dizendo para nós que Shabat não é um dia. É uma atitude. É uma disposição. É um desejo de estar em comunhão com Deus. De estar sob a autoridade e a soberania de Deus. Shabat é isso. É um relacionamento com Deus. É um descansar em Deus. A Bíblia diz que Deus luta por nós, briga por nós, batalha por nós, enquanto nós estamos dormindo. Dormindo. Quem veio aqui no congresso, no primeiro dia, né? Não sei quantos vieram que estão presentes, mas se não tiver, assista. O pastor Jefferson falando na sexta-feira, né? A travessia. Ele falou assim, que o pessoal estava todo desesperado, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Enquanto estava todo mundo desesperado, Jesus estava dormindo, descansando. Aí ele falou assim, sabe o que eles deviam fazer? Descansar com Jesus. E às vezes a gente está lutando com as nossas batalhas, com as nossas tempestades,
e Jesus está dormindo. Jesus falou assim, faz o seguinte, vem você, descansa comigo. Dorme comigo. Isso é Shabat. Shabat não é dia. Shabat é o nosso relacionamento de descanso em Deus, de confiança em Deus. Para concluir, irmãos, só para fechar, 5 conclusões rapidinhas, só passando para a gente revisar isso aqui. Primeiro, o sábado foi criado para benefício do homem. Esse é o propósito de Deus, abençoar o homem. O sábado é bênção para o homem. Segundo, as pessoas são servidas e abençoadas no sábado. Ou seja, o sábado é para servir o homem e não para escravizá-lo. Terceiro, a reivindicação de Jesus como o Senhor do sábado é uma reivindicação à sua divindade. Israel sabia bem disso, porque Israel sabia que quem criou foi Deus. O Criador de todas as coisas, Deus. Então, Deus é quem criou o sábado para nós. Quarto, Jesus, como Filho do Homem, é Senhor sobre toda a humanidade e também sobre o sábado. E ele passou essa autoridade para nós. E quinto, o sábado deve servir as pessoas, que por sua vez devem servir a Deus. Deus provisiona tudo para nós. Lembre que quando Deus criou o homem, primeiro ele criou tudo aquilo que o homem precisava, para depois criar o homem. Aí, depois que criou o homem já tinha tudo o que ele precisava para viver. Aí ele falou assim, agora é só você descansar. O primeiro dia do homem foi o dia de descanso. Então o convite a você, descanse no Senhor. Sirva a Deus através disso. Porque o objetivo de Deus, de dar tudo isso, é para que você tenha todos os recursos para servi-lo. Amém?